volta e já te convido a estar orando comigo, porque o tema que nós vamos abordar hoje vai ser bem profundo. Esse mês tem sido bem profundo, desafiador, mas é um tempo de tratamento e nós estamos aqui em guerra, sim, mas nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Então te convido para vem chegando e vem clamando comigo, porque a palavra vai ser ministrada independente do que aconteça. Tá caindo a conexão, a gente não sabe o porquê, mas também demorou um tempinho para eu conseguir entrar também, que eu estava com dificuldade. Mas amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada. Obrigada que estamos aqui reunidos no teu nome. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem bradado neste tempo. Aleluia. Senhor, que nada nem ninguém, Senhor, venha ser empecilho da tua palavra ser ministrada. Queremos te pedir anjos ministradores, anjos, Senhor, específicos dessa batalha, para estar conosco nesse tempo. Senhor, joga por terra toda a cadeia, todas as amarras, todos os impedimentos, Senhor, tudo que não provém de ti, nós lançamos por terra no poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos a nossa rede, Senhor, dados móveis, Wi-Fi, nosso aparelho. Tomamos, Senhor, nas tuas mãos esse aplicativo, ó Deus, que não haja, Senhor, impedimento da tua palavra ser ministrada. Que os nossos corações venham ser terra fértil para a tua ministração. Libera, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãs, eu fico feliz com essas coisas, sabe? Porque se a gente está incomodando, é porque está tendo resultados. Se tivesse tudo no shalom 100%, assim, na live, a gente ficaria meio assim, né? Então, se tá tendo guerra, é porque algo extraordinário está para acontecer. Eu já vou chamar nossa convidada. Já vou chamar logo, a gente não perder tempo. E nós temos algo poderoso. Nessa tarde, em nome de Jesus. Oi! Eita glória! Eu não. Você, tá tudo preto. Alô, irmã! Ai, que bom que te vejo. Ah, que maravilha! É por isso que essa live vai ser poderosa. Que maravilha de Deus! Tem normal, né? Pra gente tudo normal. Só mais então um dia muito bom. no campo de batalha. Boa tarde, paz do Senhor a todas. Muito feliz de poder estar aqui, né? Mais uma vez com as minhas irmãs. Muito feliz por esse... É sempre um privilégio, né? Poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, né? E... minha irmã, já que eu não tô te vendo, de vez em quando você me sinaliza aí, tá? Porque sem a gente se ver, a gente não consegue se falar pelos sinais. Então tá bom. Então fica à vontade, já pode já se assentar e desfrutar o banquete. Eu vou botar o meu áudio no mudo para sair melhor o som, porque às vezes a gente ouve bem tá e depois quando vai salvar, aí dá uns ruídos, dá um negócio esquisito. Aí qualquer coisa uma fala, vamos tá bom? continuar para quem estava na nossa sala maravilhosa. E eu já quero, né, convidar você que não faz parte da nossa sala de Maria Isabel, nos procure, entra aí no direct do Transformadas e vem fazer parte conosco, que tem sido uma sala poderosa, né? E continuando, né, vai ser meio que a continuação da nossa sala, né? Eu gostaria que vocês abrissem comigo para acompanhar Gálatas 5. Nós vamos ler alguns versículos, né? Nós estamos esse mês falando sobre as obras da carne, né? E
Tem sido assim muito, né, confrontador, mas tem trago muito crescimento e libertação, né, para cada uma de nós. E essa semana nós estamos falando em particular, né, sobre a inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. E tem tudo a ver, né, com o tema que nós vamos estar falando hoje aqui, porque nós estamos, né, falando da obras da carne versus a mulher virtuosa, né? E eu achei esses tópicos da obra da carne bem aqui propenso, né, ao nosso tema, à nossa conversa, né, da tarde de hoje. E Gálatas 5, nós vamos ler o versículo 16, ele diz assim: Porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Depois nós vamos pular lá para o verso 24, que diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. E essa palavra, né, tem sido uma palavra bem poderosa que tem falado muito ao nosso coração. Tem trago um tempo, né, de reflexão muito grande, né, para todas nós, né, que estamos envolvidos, acompanhando esse tema, né, tem sido um tema muito forte, né, muito produtivo. E aí, como eu disse, né, eu achei essas obras da carne em particular, né, muito a ver, né, porque nós como mulheres, nós temos mais essa questão, né, de comparação, e por isso essas obras da carne em especial devem ser o nosso alvo de vigilância, né? Mulher tem muito essa coisa, né, de se comparar com a sua amiga, com a irmã da igreja, né, compara vestes, cabelo, e compara, né, como é que tá, e compara as coisas, né, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque o que às vezes é uma comparação inofensiva, né, pode acabar nos levando à queda, né? Nós podemos estar ali caindo, né, englobadas aí dentro dessas obras da carne. E eu digo isso por quê? Porque, né, se nós formos ver aqui, elas estão dizendo o quê? Isso daqui é o quê? Competições, invejas, né, batalhas umas contra as outras. Isso daqui está dizendo o quê? Às vezes eu tô me comparando com a minha irmã e eu começo a ficar tão incomodada com a minha irmã de que eu quero, de certa forma, eu quero estar melhor que ela, eu quero estar mais bem vestida, eu quero que o meu perfume seja melhor. E aí, quando eu vejo, eu já me pego em rodas falando da minha irmã, apontando coisas ruins da minha irmã para que eu seja vista como melhor. Eu já me pego ali, sabe, desmerecendo o trabalho da minha irmã para que eu seja reconhecida. E aí nós estamos fazendo a vontade de quem? A vontade da carne, né? Ali em Gálatas 5, no verso 25, ele diz que o quê? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu digo que eu sou do Espírito, se eu digo que eu sou de Cristo, o meu proceder tem que dizer que eu sou de Cristo, tem que comprovar que eu sou de Cristo. Porque senão tem algo de errado nesse meio, né? A minha boca está dizendo uma coisa, mas o meu proceder está dizendo outra, né? E as pessoas, elas vão ficar com as minhas atitudes, não com as minhas palavras, né? E aí, a mulher de Provérbios, ela entra nisso para poder, né, nos dar uma lição, uma grande lição no meio de tudo isso, né? Porque a mulher de Provérbios, eu sou suspeita de falar, né? Porque eu gosto muito da mulher de Provérbios, gosto muito. E eu acho que a mulher de Provérbios, ela é real e é incrível. Ela é incrível. E aí muitas pessoas olham para a mulher de Provérbios como se fosse um exemplo, como se fosse uma utopia, como se fosse algo surreal. Mas na verdade, a mulher de Provérbios ela é real como toda a Bíblia.
Porque a Bíblia, ela é o quê? O nosso manual de regra e fé. E tudo que está na Bíblia é real, né? Foram coisas reais, vivências reais, experiências reais. E por que exatamente Provérbios capítulo 31 não seria? Se todo o resto da palavra de Deus é. Então isso nos remete de que a gente já tem que quebrar essa crença no nosso pensamento, né? A mulher de Provérbios, ela é real, sim. É uma mulher que existiu, sim. E se ela conseguiu, tendo a mesma humanidade que nós também podemos conseguir, nós também somos capazes, né? E aí, se nós, né, começarmos ali a navegar no livro de Provérbios, nós podemos ali destacar alguns pontos, né, dessa mulher. E são coisas que a gente vai ver que são totalmente, né, da nossa era, totalmente do nosso século, né? É muito interessante. E então, a mulher de Provérbios, ela é uma mulher confiável, né? E aí nós vamos seguindo, olha isso, nós vamos seguindo a partir do verso 11, a gente começa a ver, né, essas qualidades da mulher de Provérbios, né? E no verso 11, né, diz que ela é o quê? Confiável. E aí nós já destacamos o verso 12, porque o verso 12 mostra que a mulher de Provérbios também fica nessa luta da carne e o espírito. Mas aí ela decide fazer o quê? Vamos lá, se a gente lê o verso 12 de Provérbios 31, ela diz, ó, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, todos os dias, assim como nós, a mulher de Provérbios, ela levanta e ela tem que escolher se ela faz o bem ou se ela faz o mal. Se ela vai servir a Deus ou se ela vai servir as vontades da carne dela. Se ela vai servir, né? As atitudes dela vai proceder o Espírito Santo ou se ela vai proceder à vontade da carne, à humanidade, né? E aí isso mostra pra gente se ela, né, tem essa capacidade, nós também temos, nós também podemos, né? E aí nós seguindo ali os versos, esse foi o verso 12, né? Aí depois no verso 13, ela é bem disposta. No verso 14, ela é supridora de necessidades. No verso 15, produtiva e organizada. No verso 16, ela é empreendedora. No verso 17, é forte e saudável. E aí, o que nós lembramos da nossa comunidade, lá na nossa comunidade no WhatsApp, você que não faz parte, você está perdendo. Lá, um dos nossos links é o secreto. E lá no secreto, a gente tem o nosso estilo de vida, né? De ser saudável, um corpo saudável, praticar atividades físicas, beber água. Nós temos, né? Tudo direitinho, porque nós entendemos que a nossa triunidade tem que estar em harmonia. Não adianta eu alimentar só meu espírito e o meu corpo tá aqui totalmente desequilibrado. Porque aí meu espírito vai estar forte, mas como eu vou fazer a obra do Senhor? Como eu vou fazer a missão? Como eu vou estar aqui conversando com vocês? Se o meu corpo está em desequilíbrio, está em desordem, está doente. Então nós entendemos que precisamos estar em ordem, em equilíbrio, em harmonia, corpo, alma e espírito, né? E isso a gente aprende lá no nosso secreto. E verso 18, cumpre com seu papel conjugal. E isso é fantástico, né? Cumpre com seu papel conjugal. E aí nós encontramos muitas mulheres com problema na sua área conjugal. E aí nós sentamos às vezes em mesas e aonde o assunto é casamento. E aí nós vamos lá reclamando da vida conjugal e reclamando. Mas o que você está fazendo pela sua vida conjugal? Você está tirando tempo para cuidar do seu matrimônio? Você está tirando tempo de qualidade para o seu marido? O que você está fazendo? Ah, mas eu não tenho tempo. Olha, eu sou muito atarefada.
A mulher de Provérbios tinha muitas tarefas. Ela fazia muitas coisas, mas ela não abria mão de ter o tempo dela lá reservado. O tempo conjugal dela, o tempo dela de cumprir ali a parte dela. Até porque nós entendemos que isso vai além da nossa vida, o que física, aqui do âmbito físico, isso vai ao que no lado espiritual, fechar brechas. É a nossa conexão, é firmarmos a nossa aliança com o nosso esposo. E por que é tão importante? Porque o nosso esposo é o nosso sacerdote, é a nossa cobertura. Se nós não cuidamos e nós não temos essa conexão, essa aliança firmada com o nosso esposo, nós estamos descobertas. Nós estamos desprotegidas. Olha só que situação. E aí nós vamos falar, não, mas nós temos Deus. Mas a unção que o Senhor liberou na mão do nosso marido para nos proteger e nos cuidar, o Senhor não vai fazer. Está entregue na mão dele. E aí nós desmerecemos o marido. Mas nós precisamos do marido para nos proteger. Eu estava aqui hoje de manhã, meu marido saiu, né, meio atrasado, acabei não pedindo a ele que me abençoasse. Agora mandei uma mensagem para ele rapidinho, me abençoa que eu vou entrar aqui na live daqui a pouco. E aí ele liberou a bênção sobre a minha vida. Hoje eu não subo no altar, eu não ministro em nenhum lugar, eu não faço nada sem a bênção do meu marido. Às vezes ele tá comigo, às vezes não, se for um evento fechado, mas eu não abro mão. Se ele não me abençoar, eu não vou. Eu recebi um convite para domingo, tá? Cumprindo uma agenda, e aí eu falei, não vou. A pessoa, mas por que você não vai? Eu falei, porque sábado eu vou estar o dia inteiro ocupada na minha igreja. E uma programação. Domingo é o único dia que eu vou ter para estar com meu marido. Que a segunda começa a correria de novo, então eu não vou abrir mão. Eu tenho que separar lá na minha agenda. Esse aqui é o meu horário com o meu marido. É o nosso dia. E era isso. Nem que fosse à noite, mas ela tinha o tempo com o marido dela. E aí, no versículo 20, ela é caridosa. No 21, proativa e se antecipa aos acontecimentos. No 22, ela tem identidade. No 23, ela dá bom testemunho. No 25, é confiança e ela tem confiança e esperança no Senhor. No 26, ela é sábia. No 27, ela zela pelo governo e a paz da sua casa. Olha só isso. No 28, ela é honrada de forma natural. Ela não precisa ficar cobrando para a família dela. Ela não precisa ficar cobrando para a família dela que, olha, vocês precisam me reconhecer. Vocês precisam me reconhecer, vocês precisam me honrar, não. De forma voluntária, ela é honrada. Mas por quê? Porque ela faz a parte dela. Ela executa o papel dela, o papel de mulher, o papel de esposa, o papel de mãe, o papel de filha, o papel que foi incumbido a ela. Então nós temos que entender que nos dias de hoje, os dias modernos, a mulher moderna ela até pode sair para fora, trabalhar e fazer essas coisas, mas ela tem que conseguir coordenar o tempo dela, o dia dela. E aí entra as obras da carne, por quê? Às vezes nós não damos conta, dizemos que não damos conta. É muitas coisas, a demanda é muito grande, eu não dou conta. E aí eu olho para minha vizinha e a casa da minha vizinha é plena. E aí eu olho para minha vizinha e eu falo, minha vizinha é a mulher de Provérbios. Mas eu olho para minha casa é o oposto. Tá uma bagunça. Em vez de eu olhar para minha casa, não, peraí, eu vou arrumar minha casa.
Não, peraí, eu vou organizar as coisas. Eu perco meu tempo invejando a minha vizinha. Eu perco tempo falando mal da minha vizinha, difamando ela, competindo com ela, sendo que esse tempo eu poderia usar. Não, eu acho que eu vou seguir o exemplo dela e eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma mulher melhor. Mas é mais fácil nós olharmos para a irmã e julgarmos e invejarmos, mas a gente não está vendo, muitas das vezes nós não vemos o preço que a nossa irmã está pagando. Nós não estamos vendo o preço que está sendo pago ali para que ela consiga dar conta de toda a demanda. O que o Senhor está requerendo com ela, o que o Senhor está falando com ela, o que o Senhor está exigindo dela. Esses bastidores a gente não vê. E por isso nós temos que dominar a nossa carne, porque quando essas coisas vierem até nós rejeitarmos. Não. Eu escolho Deus, eu escolho as coisas do Espírito, eu escolho viver o que é espiritual, o que Deus tem para mim. E a carne aqui, ela não vai ter vez, ela não vai ter vontade. Eu vou vencer. Eu sei quem eu sou, a minha identidade em Cristo. Isso tem que ser o nosso pensamento, é dominarmos a nossa carne. Eu tenho aqui hoje eu peguei uma frase que eu tenho aqui em cima no meu mural e eu deixo ali para mim, sabe, tá sempre em contato com ela e trazer a minha memória. E ela diz assim, Lutero diz, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Infelizmente, quando nós, né, decidimos a nossa vida por Cristo, a velha criatura não fica lá. A velha Raquel não fica lá atrás. A velha Raquel me acompanha todos os dias. Quando eu levanto, a velha Raquel levanta também. Todos os dias, quando eu acordo, a velha Raquel tá aqui do meu lado. E aí eu tenho que escolher o quê? Eu tenho que escolher matar ela todos os dias. Eu tenho que escolher botar ela no lugar dela todos os dias. Ai, perdão, minhas irmãs, eu tô com uma alergia aqui horrorosa. Eu tenho que me decidir por Cristo todos os dias. Eu tenho que decidir ser governada por Cristo todos os dias. As propostas da minha carne, ela vai vir todos os dias. Todas as horas, em todos os momentos do meu dia. Eu vou olhar uma pessoa e eu vou querer julgar. Eu vou me assentar em mesas aonde vão estar fazendo calúnias, defamando pessoas e eu vou ter que escolher se eu quero ficar nessa mesa ou não, se me cabe ali ou não. Eu vou entrar em ambientes onde pessoas vão estar falando do pastor e eu vou ter que decidir se eu quero ficar ali, fazer parte daquilo ou não. Nós fazemos escolhas o dia inteiro. Os pensamentos que vêm na nossa mente para nos torturar, para falar de nosso passado, trazer nosso passado à tona. E nós decidimos se nós alimentamos esses pensamentos ou não. Então, mais uma vez, eu faço o convite, né, para vocês de nos voltarmos para dentro da nossa casa. Vamos voltar para dentro da nossa casa. Não é difícil ser a mulher de Provérbios se nós nos posicionarmos. Não é difícil se tornar essa mulher se nós colocarmos ela como nosso alvo. Eu não tenho que ser como a Thalita, eu não tenho que competir e ser melhor do que a Thalita. Eu tenho que ser melhor do que eu mesma.
Eu tenho que hoje ser melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que cada dia me superar. E aí eu tenho que voltar para dentro da minha casa. E aí o que que eu faço? Eu tenho que começar a ser grata. Vamos começar sendo grata pelo nosso esposo? Ah, mas o meu... Não, vamos começar a ser grata pelo nosso esposo. Vamos começar a ser grata porque ele tem as qualidades dele. Ele tem. Nós aqui temos a tendência a olhar as coisas negativas, lados negativos. Mas ele tem o lado positivo dele. Vamos começar a olhar para as qualidades do nosso marido. Vamos começar a agradecer por ele ser o provedor da nossa casa, por ser o nosso companheiro. Vamos começar a agradecer pelo nosso lar, pela nossa casa, independente de como seja. Pode não ser a casa dos nossos sonhos, mas nós temos um lar, nós temos uma casa. Vamos, né, dar atenção aos filhos, quem tem filhos, cuidar dos seus filhos, ter tempo de qualidade com seus filhos, tirar seus filhos das telas e ter tempo de qualidade, sentar, conversar com seus filhos, saber como está a vida deles, orar com seus filhos, ensinar as coisas práticas, as coisas diárias, que depois se tornam aí filhos que não sabem direcionar uma casa, não sabe cuidar das suas coisas. A mulher, ela é multifunção. Esse é um privilégio dado a nós. Nosso Pai nos deu isso de presente. Mas nós temos que usar isso a nosso favor. Por que a mulher de Provérbios ela conseguia dar conta de tudo? Por causa disso. Nós somos o que? Mulheres multifuncionais. Mas nós temos que ser mulheres organizadas. Hoje eu tenho que fazer isso. Hoje, amanhã eu tenho que fazer aquele compromisso. Eu tenho que dar conta daquilo. E aí eu vou organizando a minha semana, eu preciso ser organizada. Existem coisas que não podem ser abertas mão. Por exemplo, qual começar o seu dia, né? Uns fazem ao começar o dia, outros ao findar do dia, independente, o seu tempo de qualidade com Deus. Como está o seu secreto com Deus? Como está a sua vida com Deus? Porque se você não consegue ter tempo para Deus, que é o seu criador, você vai ter tempo para quem mais? Se você não consegue priorizar, eu não consigo priorizar a Deus, eu vou ter tempo de qualidade com mais quem? Então, na minha agenda ali, todos os dias, de segunda a segunda, tem que estar lá o meu tempinho com Deus. E não abrir mão. Agora, é o meu tempo com o meu esposo. Esse dia na agenda está reservado para ele. Eu não abro mão. Se tiver algum compromisso nesse dia, será desmarcado, porque esse dia é nosso, é dia do casal. Não abre mão. Nosso jantar é na mesa. É tempo de mesa, de conversar. Como foi seu dia? Como é que passou? Como foi na escola? Como foi no trabalho? Por que você tá triste? Tempo de abrir o coração. A mulher de Provérbios, ela zelava pela casa dela. Ela dava conta da casa dela, né? No verso 27, ela diz, no verso 27, olha pelo governo da sua casa. Olha pelo governo da sua casa. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está você? Vamos começar colocando a casa em ordem, começando por nós. Porque às vezes as coisas estão em desordem porque nós estamos em desordem.
nós temos a capacidade de mudar o ambiente da nossa casa. Se nós estamos bem, tudo na nossa casa vai bem. Mas se nós estamos em desordem, a nossa casa cai também. Então, será que nós já paramos para pensar? Porque nós temos a tendência a ficar jogando sempre a culpa no outro, sempre a culpa no outro. Mas e nós? Nós temos nossa parcela também de culpa, de falha, de erro. Muitas das vezes nós não estamos concorrendo com a nossa vizinha, com a nossa irmã do lado. Muitas das vezes nós estamos concorrendo com o nosso marido. Não porque eu consigo trabalho melhor, porque eu consigo fazer melhor, porque eu sou melhor, porque eu ganho mais. Olha as obras da carne. Disputa. Inimizades, estragando o relacionamento, quebrando a sua aliança. Dentro do casamento, nós somos o quê? Equipe. Não existe isso. Nós somos uma só carne. Então, o que existe ali dentro é o quê? Uma equipe. Cada um trabalha na sua função. Cada um tem a sua profissão. E ninguém precisa ficar concorrendo com ninguém, quem ganha mais, quem ganha menos, quem faz mais, quem faz menos. Cada um cumpre a sua função, cumpre o seu papel. E quando nós temos o coração de Cristo, quando nós vivemos de forma espiritual, nós não deixamos essas coisas encher o nosso coração. Porque nós sabemos que nada disso é nosso. Tudo é sobre Cristo. Tudo é para Cristo. Não tem nada a ver conosco. Então eu não vou ficar perdendo tempo concorrendo com meu marido, disputando com meu marido e abrindo uma brecha na minha casa. Eu entendo que se no momento eu tô com uma porta de mais abastância do que o do meu esposo, o Senhor permitiu para que coisas fossem feitas nesse tempo. De igual maneira, quando foi ele, eu não posso desmerecer ele por isso. Então, às vezes são coisas pequenas, às vezes, eu não consigo ser como essa mulher de Provérbios. Mas é questão de nós analisarmos nossa vida. Às vezes são mudanças pequenas que vão fazer total diferença na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida espiritual. Mas o primeiro passo é reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu estou sendo egoísta. Eu reconheço que eu estou tendo inveja. Eu reconheço que essa minha atitude não tá legal. Eu reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso viver essa verdadeira transformação. Eu reconheço que existem pecados ocultos dentro do meu coração que eu preciso confessar para que a cura chegue até mim. Porque dessas obras aqui que nós estamos falando, elas são obras invisíveis. Essas aqui ficam guardadas só dentro de nós, só nós sabemos, ninguém à nossa volta vê. Está escondida dentro de nós e por isso ela é tão perigosa. Né? Que são as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Ela é um mal invisível. Vocês aqui estão me vendo, eu posso estar aqui ministrando e fechar aqui, acabar, e muitas acharem, a Raquel é tão boazinha. Mas vocês não estão vendo dentro do meu coração. Se alguma dessas obras estão aqui dentro do meu coração, ninguém está vendo. Eu continuo sendo boazinha aos seus olhos. Mas aqui dentro, ele tá aqui, ó, me corroendo. Tá aqui dentro, revirando dentro de mim. E aí a minha boca aqui tá falando uma coisa, mas o meu pensamento tá pensando outra coisa. Eu tô aqui num bate-papo com a Thalita e falando a questão sobre muitas coisas, mas no meu pensamento eu tô pensando coisas contrárias a ela. Eu tô invejando a Thalita. Poxa vida, porque eu não sou como a Thalita? Por que a Thalita alcançou isso e eu não?
Porque a Thalita é missionária e eu não. Não, isso não tá justo, não. Mas aqui, ó, tá tudo aqui dentro. Na minha boca eu tô falando outra coisa. Olha o perigo. Porque se fosse igual um adultério, né, uma bebedice, é visível. Nós logo queremos nos retratar e mudar porque é visível, as pessoas estão vendo. Vem a público, as pessoas ficam sabendo. Agora essas aqui não são escondidas. Ninguém vê. Então a gente acaba guardando dentro do nosso coração, escondendo ali durante anos, durante uma vida. Quantos cristãos estão dentro da igreja e estão com essas obras, com esses pecados ocultos escondidos lá no fundo do coração? E estão ali, estão achando que aquilo é normal, já faz parte deles e estão ali. E não vive a plenitude no Espírito Santo por causa dessas legalidades na vida. Então que nós possamos nos levantar e não aceitar essa condição. Abrir verdadeiramente o nosso coração para Cristo vir, limpar, lavar, tirar essas coisas. Vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Essa libertação dentro de nós. Nós precisamos ser libertos dessas coisas. Coisas que não nos deixam avançar. E ainda muitas das vezes impedem, fazem os nossos irmãos também caírem. Porque a gente começa uma perseguição, a gente começa a montar um cenário de perseguição, de combate contra o nosso irmão. E sorrateiramente a gente começa a contaminar outras pessoas à volta para também perseguir aquele irmão, aquela irmã. E quando a gente vê, a pessoa acaba caindo, cansando, ferida, mata a fé da irmã. E será que Cristo é conivente com isso? Será que Cristo é isso que Cristo tem nos ensinado? Nós, como imitadores de Cristo, será que é isso que Cristo faria no nosso lugar? E aí, para isso, nós vamos lembrar lá de Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, a partir do verso 4. Ele diz assim: quatro, a partir do verso 4. Ele diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós fazemos parte de um só corpo. Todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, um membro não pode matar o outro membro. Um membro não pode se achar que é melhor ou pior do que o outro membro. A cabeça sempre vai ser Cristo. Ele sempre vai ser, verso 6, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, por todos e em todos. Ele está sobre nós. Cristo, o cabeça. E o resto do corpo precisa estar em harmonia com a cabeça. E se, né, o corpo... Aqui nós aprendemos que o corpo ele tem que ser o quê? Uma equipe, não concorrência. Nós temos que ser equipe, como um só corpo, fazendo parte de um mesmo exército, de um mesmo batalhão. Nós temos que ser equipes. Equipe se ajuda, se apoia, se protege, se resguarda. Não concorrência, porque ser concorrente espalha, causa disputa. Não é isso que Cristo tem para as nossas vidas.
Ele não tem filho preferido. Como é que ele vai ver as disputas e vai ter que escolher um? Não faz sentido, esse não é o nosso Cristo. Então nós devemos ser apoiadores do ministério umas das outras. Então nós devemos ser aquela que segura, aquela que apoia, aquela que ajuda a construir mais um degrau para sua irmã subir, mais um nível. Não aquela que destrói, aquela que desmerece. A mulher de Provérbios, ela não é uma mulher difícil. Poxa vida, a mulher de Provérbios, ela veio e acabou com a nossa vida, porque agora a gente fica aqui com essa responsabilidade de ser essa mulher. Não, ela é uma mulher que decidiu viver os planos de Deus para a vida dela. É uma mulher que decidiu viver os propósitos de Deus para a vida dela. E é claro que para quando nós decidimos viver a nossa vida com Cristo, isso impede de nós o quê? Um preço a ser pago. Existem preços a ser pagos, existem renúncias, existem sacrifícios, mas é possível. E que nós possamos nos levantar nesse tempo sendo essa mulher, sendo a inspiração dessa mulher para outras mulheres, sendo mulheres que abençoam outras mulheres, mulheres que, sabe, abençoe a vida de outras mulheres, não mulheres que atrapalham a vida das outras, que impede o crescimento das outras. E aí, com esse meu proceder, eu digo se eu ando no espírito ou não, se eu sou do espírito ou não. E essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa tarde. Espero que vocês tenham sido, ministrados com essa palavra, assim como o Senhor ministrou o meu coração, e tenham absorvido essa palavra, assim como eu absorvi e trago para mim. Eu confesso que no início, a mulher de Provérbios também me causava medo, me causava, gente, como eu vou ser? Mas eu aprendi a amar essa mulher e admirar essa mulher, a mulher virtuosa. E eu tenho me inspirado nessa mulher todos os dias, sabe? A cada vez que eu vejo o meu termômetro, eu quero saber como eu tô, eu corro ali para ver como é que eu tô. Eu vou lá ler Provérbios 31, ver se a minha vida está se encaixando, ver se a minha procedência está se encaixando ali dentro de Provérbios 31. E se não tiver, algo eu preciso ainda melhorar, Algo ainda precisa ser organizado em mim. Mas nós louvamos ao Senhor, Porque cada uma de nós aqui temos a nossa história e se nós olharmos para trás, nós já não somos mais quem nós éramos antes, E isso já alivia o nosso coração, Glória a Deus. Porque a gente vê aqui, glória a Deus. E a gente vê que é real e que é possível ter uma mulher como uma mulher de Provérbios. E trazer esse entendimento para nós é um divisor de águas. Até porque nós, no nosso dia a dia, hoje carregamos muito excessos. Acho que o que dificulta nós chegarmos, a uma mulher de Provérbios é os excessos que a gente carrega. Ela, como foi falado aqui, ela era organizada no que ela precisava fazer. O que era excesso, botava de ladinho e ela precisava executar o que era necessário, o que era importante. O que é importante para você nesse tempo, nesse momento, para você chegar a uma mulher de Provérbios? O que precisa?
Eu acho muito lindo, né? Uma das partes aqui que os filhos dela a elogiam, brincam com ela de uma forma tão carinhosa. Hoje a gente vê muitas mães reclamam, nossa, meu filho não é carinhoso, meu filho não está perto, meu filho é isso, meu filho é esquisito, meu filho mudou. Mas a gente vê essa conexão dela com os filhos, essa intimidade de estar ali brincando com os filhos, de ser uma forma espontânea, uma forma natural. Então, o que está faltando? Será que você tem sido presente o suficiente para você ter essa conexão com seus filhos? Então, são certas coisas que a gente precisa ver, sabe? No nosso dia a dia, a gente precisa rever para nós chegarmos a esse tempo. Você chega em casa, você consegue administrar de uma forma sadia a sua casa, as pessoas que estão ali te ajudando? Ou você só já chega reclamando, falando que foi terrível o dia, aquela coisa pesada, ou você vem com leveza, mesmo em momentos difíceis, você tenta trazer leveza. Que aquela mulher trazia leveza, e é isso que Deus quer para nós, que sejamos mulheres leves. Nós fomos criadas para sermos auxiliadoras. E para você ser uma auxiliadora, é necessário, sabe, ser equilibrada, buscar esse equilíbrio, buscar essa leveza. Mesmo, Daiane, mesmo você não tendo filho, mas ter pessoas que te veem como uma referência. Eu tenho amigas que são mais velhas do que eu, tenho amigas que são da minha idade, tenho amigas que são muito mais novas do que eu. Já apareceu aqui numa live uma amiga minha que tem 10 anos. E a gente tem conversas super maduras de Deus, da Bíblia. Quando vê, ela vem com o cajado na mão, sapato na mão, sapato de fogo de um lado, o cajado da outra. E como é bom você ser um referencial para alguém até mais novo do que você, que quer estar perto de você, quer estar junto de você, ouve o que você fala. Isso é muito importante, né? Não apenas os filhos, mas a sua casa, a sua família, quem está ao teu redor. Quem você tem atraído, sabe? Qual tipo de pessoa nós, como mulheres de Provérbios, temos atraído para a nossa vida? E aí vai decidir. As obras da carne vão decidir isso. Quem a gente está atraindo? Se a gente atrai pessoas que querem Deus, que querem a presença de Deus, nós vamos conseguir chegar a uma mulher de provérbio. Mas se a gente está atraindo pessoas que estão no meio da confusão, sai de uma confusão, sai de uma confusão. Gente, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Aí você tá longe. Você tá longe. Você precisa ver, você precisa rever. Né? Ah, eu não sou casada, irmã Thalita. Mas você é uma mulher que as pessoas gostam de estar. Você é uma mulher que traz alegria para o ambiente. Mesmo que você está esperando no Senhor. Uma mulher agradável. Que as pessoas podem estar perto de você, podem confiar em você. Segredos. Confiar. Vou falar, olha, por favor, não conta para ninguém. Aí daqui a pouco você está espalhando para todo mundo. Porque são casos e casos. Tem casos que a gente precisa, olha, me passou certa informação, mas você precisa de ajuda. Vamos ao pastor, vamos à liderança para você ser ajustada. Mas tem coisas que são do dia a dia, a pessoa quer desabafar, e daqui a pouco você está ali, ó, falando as coisas desenfreadamente, no impulso, e traz um caos. Acontece um caos. Falo por experiência própria, a gente vai aprendendo na dor, e a gente traz essa live para poder conversar com vocês entre amigas, para dar um alerta, para que não aconteça com vocês. Coisas que muitas vezes aconteceram com a gente. Então, para prevenir certas coisas, a gente senta aqui nessa roda de amigas para falar, olha, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal, vamos melhorar, vamos ajustar. Eu sou meio sargentona em algumas coisas, que eu preciso ser radical em algumas coisas. Se eu não for radical, eu faço o corpo mole. Então, eu preciso
tem coisas que a gente precisa ser radical, porque senão, depois. É que nem quando a gente faz dieta, né? Ai, vai ter só um docinho. Vai ter só isso aqui. Ai, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Aí quando vê, nunca vai, nunca faz. E continua no mesmo ciclo. E se o que é dar esse ciclo, sabe? Negativo, esse ciclo pesado, esse ciclo de tantas dificuldades. Porque tem coisas que são testemunho, mas tem dificuldades que a gente atrai por causa das obras da carne. Então, o Senhor quer trazer esse esclarecimento para a gente. Eu quero agradecer a nossa discipuladora Raquelzinha, que está aqui com a gente. Nesses próximos meses, aí nossas discipuladoras vão estar aqui mais perto na mesa. A gente vai estar aqui conversando, trazendo um pouquinho de Maria Isabel, porque muitas não conseguem acompanhar ali no nosso secreto, porque o que a gente fala ali, muitas coisas ficam ali. E algumas não conseguem acompanhar, e a gente traz um pouquinho do tema para cá, para a nossa live, que vocês possam receber do Senhor. Gostou dessa live? Compartilha com uma amiga, compartilha com alguém que você gosta. E anota aí na sua agenda, dia 19 de abril, a nossa conferência Transformação, a conferência familiar, amém? Então você pode trazer seu filho, pode trazer seu primo, seu marido, pode trazer a família toda, a avó, o avô, porque é tempo de evangelização. Não adianta só apenas nós nos reunirmos e falarmos que somos mulheres transformadas. E a nossa casa fica como? Então esse é o tempo, esse é o nossa conferência aberta, tá bom? A entrada é franca, você não vai pagar nada. É um evento aberto para evangelização. Então você aproveita, seja um canal de bênção. As caravanas estão aí. A Kelzinha está liderando a caravana de Petrópolis. Então, aproveita, vem estar conosco a partir das 3 horas da tarde, das 15 horas, vamos estar aqui, louvando assim, dia 19. E eu vou passar aqui para ela para fazer as considerações finais, né? Se quiser fazer o apelo, fazer uma oração. É importante a gente ressaltar, né, que nós falamos aqui, né, sempre que a transformação começa por nós. Mas não é para ficar só em nós, né? A transformação, a verdadeira transformação é para começar em nós e alcançar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, nossos vizinhos. E como nós fazemos isso? Através do nosso testemunho, através do nosso proceder, através de como nós testemunhamos Cristo na nossa vida, né? Por isso Paulo nos diz que nós tínhamos que ser cartas vivas, né? E ser carta viva é isso, é sermos a Bíblia que o mundo lê, é por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, em todas as nossas atitudes, dentro e fora de casa, ser Cristo expressado através das nossas atitudes, através da nossa vida, aquelas atitudes que nós tínhamos, nós não termos mais, e isso transmite a transformação, né? Se nós éramos uma pessoa que vivíamos irada, transbordando em ódio, agressiva com as pessoas, aí agora nós somos as pessoas que têm o fruto do Espírito. E uma das coisas que tem ali no fruto do Espírito é o que é a mansidão, é a paciência, é fazermos as coisas com leveza, com carinho, se fazer presente em tudo que nós fizemos. Agora eu estou fazendo o jantar. Eu estou aqui presente fazendo o jantar. Eu estou prestando atenção ali naquilo que eu estou fazendo. Ser intencionais em tudo que nós fazemos. Agora eu estou assistindo um filme com meu esposo. Eu estou assistindo um filme com meu esposo. Eu não estou mexendo no celular. Eu não estou conversando com a amiga. Eu estou assistindo um filme com meu esposo. E isso faz toda a diferença. E eu também não tenho filhos, né? Filhos físicos, biológicos, mas eu tenho, né, alguns filhos do coração e alguns deles são os meus irmãos. E hoje eu sou muito grata por isso, porque eles me veem como referência, sabe? E isso é uma coisa que se conquista,
sabe? Através da transformação. Porque eu era uma Raquel que cresceu junto com eles. E depois, hoje eu sou uma outra Raquel. E sou uma Raquel a qual eles podem correr, a qual eles podem pedir ajuda, a qual, né, eles veem um padrão de mulher para que eles possam se casar. E isso faz toda a diferença, né? Que nós sejamos verdadeiramente mulheres transformadas, mas não só nós transformados, o nosso lar transformado, o nosso trabalho transformado, a nossa vida cotidiana transformada. Que o Senhor possa nos ajudar nessa empreitada. Nós não estamos sozinhas, nós temos o Espírito Santo junto conosco. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos, Pai, te glorificar por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa tarde. Nós queremos, Senhor, entregar, Senhor, a nossa vida diante de Ti, declarando que nós não queremos mais ser as mesmas que nós temos sido, mas nós nos abrimos, Senhor, para vivermos essa transformação, Senhor. Nós nos abrimos, Pai, para vivermos, Senhor, essa verdadeira libertação, Pai. Nos liberta de nós mesmas, nos liberta da nossa vontade, Senhor. Nos liberta da nossa carne, Pai. Nos liberta, Senhor, de querer fazer a nossa própria vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Que possamos estar em harmonia, Pai, para te servirmos melhor, para sermos, Senhor, filhas úteis e produtivas na Tua obra, na Tua seara, entendendo que tem lugar para todos, Senhor. Nós não precisamos entrar, Senhor, nesse ringue de competição, Senhor, mas nós podemos, Pai, fazer total diferença, Senhor, nos entregando e nos permitindo passar pelo tratamento, Pai. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, da nossa vida, cuida das nossas causas, de tudo que nós temos nos colocado diante do Teu altar, Senhor, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. E obrigado, minha irmã Thalita, por mais uma oportunidade de poder estar aqui. Amém, amém. Um abraço a todas que vocês estão chegando. A live vai ficar salva. Daqui a pouco a gente vai subir lá no nosso canal. E você que quer conhecer mais o Ministério Transformadas, entra aqui nos destaques, tem um pouquinho da nossa história. Quer falar conosco, chama no direct. Ou entra no nosso grupo, na nossa comunidade. Ali tem para todos os grupos. Você gosta de oração, tem oração, um grupo só de oração, tem um grupo só de palavra, tem um grupo que a gente conversa um pouco mais. Que Deus abençoe vocês. Estamos fazendo o código JMR. É um desafio? É um desafio, mas vale a pena. Nem tenho falado muito lá no grupo do secreto, porque eu só estou jogando código para vocês pensarem bem, analisar, porque senão é tanta informação que a gente coloca lá que o pessoal fica perdido. Então, estou jogando código que tem sido assim um divisor de águas na minha vida. Mudou a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E já o terceiro ano eu estou aí vivendo esse código. Eu te convido também para conhecer o código JMR lá no nosso grupo de secretos. Amém? Que haja transformação. Comece comigo, contigo.